Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Augusto Quaresma e eu estou retornando com você para a gente dar continuidade nas gravações do que diz respeito aos tópicos mais importantes do direito administrativo. Dessa vez, nessa nossa aula, nós vamos demandar acerca de assuntos muito importantes para o teu concurso público, que dizem respeito, inclusive, a temas expressamente previstos no teu edital. Por exemplo, o edital do concurso da Polícia Civil do Estado de Pernambuco de 2016, produzido pela banca CESP, atualmente SEBRASP, conta com esses temas que vamos visualizar na aula de hoje de maneira expressa, ou seja, eles estão escritos lá no seu edital de maneira expressa, de forma expressa e, consequentemente, são tópicos extremamente importantes para o teu certame, são tópicos extremamente importantes para o teu concurso público, beleza? Então, não deixe de estudar, não deixe de dominar esses temas que vamos discutir na aula de hoje. Augusto, mas que temas são esses que são tão relevantes e tão importantes para o meu concurso público e, consequentemente, precisam ser estudados por nós para que a gente possa fazer a prova com tranquilidade e fazer uma boa prova de direito administrativo no que tange esses assuntos. Bom, nós vamos demandar especificamente acerca de descentralização, centralização, desconcentração e concentração administrativa. A bem da verdade, se trata de técnicas administrativas que servem para que o agente público possa efetivamente buscar aquilo que é a matriz do direito administrativo, aquilo que é o objetivo do direito administrativo, que é uma administração pública eficaz, beleza? Então, para que a gente possa estudar com eficácia o estudo da descentralização, centralização, desconcentração e concentração administrativa, nós precisamos ter muita atenção no que diz respeito àquilo que é o objeto das nossas aulas aqui de direito administrativo. Nós estamos estudando a administração pública. A bem da verdade, a administração pública está regulamentada no artigo 37 da Constituição Federal e nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, enquanto a administração pública indireta é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Bem, na verdade, nós temos aqui a administração pública direta, temos ali a administração pública indireta. E entre a administração pública direta e a administração pública indireta, existe uma necessária vinculação. Atenção para isso, tá? Por que eu preciso decorar essa nomenclatura vinculação? A administração pública indireta, você vai estudar isso daqui a pouco comigo, ela surge a partir da administração pública direta. E não há dúvida no que diz respeito a isso. Da administração pública indireta, surge a administração pública indireta. Quando surge a administração indireta a partir da administração direta, isso surge por meio de uma técnica administrativa chamada de descentralização administrativa. Já já nós vamos ver as principais características no que diz respeito a essa descentralização. Por meio da descentralização administrativa, surge a administração indireta. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas surgem efetivamente a partir da administração pública direta. Perfeito? Por meio de uma técnica administrativa chamada descentralização administrativa. E aí surgem essas quatro entidades, uma dessas quatro entidades da administração indireta, das quais nós estamos aqui comentando. Tudo bem, tranquilo, sem mais problemas no que diz respeito a isso. O que é que sempre é cobrado na sua prova no que diz respeito a essa estrutura da administração pública? A administração pública direta, União, Estados, DF, municípios, e a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, não possuem nenhum tipo de vinculação no que diz respeito à hierarquia entre estas e aquelas. Não há, portanto, hierarquia entre a administração pública direta e indireta, mas há vinculação entre a administração indireta e a administração direta. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender, se não quiser aprender, tem que decorar isso aí. Tá? Porque isso é sempre muito cobrado no que diz respeito ao seu concurso público. Veja que entre a administração direta e a administração indireta, há vinculação. Então, por exemplo, uma autarquia que surge a partir da criação que se dá através de descentralização administrativa. Atenção, a descentralização administrativa partindo da União, que cria uma entidade da administração indireta como uma autarquia, não gera hierarquia entre União e autarquia. Não há hierarquia, mas há sempre uma vinculação. A autarquia está, portanto, vinculada à administração pública direta, está, portanto, vinculada, nesse nosso caso, à União. Mas não existe hierarquia entre União e autarquia.
Perfeito? Com a descentralização, portanto, é rompido todo e qualquer tipo de vinculação no que tange a hierarquia. Mas há, então, uma vinculação permanente entre a administração direta e indireta, sem existir hierarquia nesse aspecto. Perfeito? Então, se a tua prova ela diz que a administração pública direta, a União, que criou uma entidade da administração indireta por meio de descentralização administrativa, do tipo autarquia, mantendo, portanto, vinculação hierárquica entre este e aquele, está errado. Porque não há hierarquia entre a administração direta e indireta. O que há é apenas uma vinculação administrativa. E mais à frente nós vamos aprender que essa vinculação administrativa ela existe, sobretudo, para que se consiga manter algo chamado controle finalístico, que nos concursos da administração pública federal, nos concursos federais, costumam ser cobrados como supervisão ministerial. A bem da verdade, essa supervisão ministerial ela não existe nesse aspecto, nessa nomenclatura no âmbito da administração estadual e municipal, porque nós não temos ministérios na administração pública estadual e municipal. O que nós temos, a bem da verdade, são as secretarias. Portanto, no âmbito da administração estadual e municipal, é mais comum que seja mantido a nomenclatura controle finalístico. Enquanto nos concursos federais e no âmbito da administração federal se utiliza muito a nomenclatura supervisão ministerial, uma vez que são os ministérios que fazem a supervisão das entidades administrativas que são criadas. Portanto, lembre-se sempre, há vinculação entre a administração direta e indireta, não há dúvida no que diz respeito a isso. O que não existe é hierarquia entre a administração direta e indireta. Nesse aspecto não há hierarquia entre a administração direta e indireta. O que há é apenas vinculação entre estes e aqueles. Perfeito? Tranquilo? Qual é o nome da técnica que é utilizada para a criação das entidades da administração pública indireta, aquelas que compõem efetivamente a administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. O nome da técnica administrativa utilizada para a criação destas é a descentralização administrativa. É, portanto, por meio de descentralização administrativa que se criam efetivamente as entidades que compõem a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Repito, é por meio de descentralização que se criam as entidades da administração pública indireta. Perfeito? E, Augusto, a desconcentração vai ser o quê? Mais à frente nós vamos aprofundar. É por meio de desconcentração que se criam os órgãos públicos. E aí é óbvio que a partir desse momento nós vamos agora organizar quais são as diferenças centrais que existem entre descentralização, entre desconcentração e o que é que se desdobra dessas nomenclaturas e as consequências jurídicas também que se partem a partir disso. Perfeito? Então vem para cá, vamos aprofundar esse nosso estudo. Vamos lá, organização da administração pública. A administração pública é o tópico do direito administrativo responsável por promover, a imediata ou mediata distribuição e estruturação da função administrativa do Estado. Então, eu quero que você pare para observar isso aqui. A função administrativa do Estado, ela é construída a partir, da administração pública. Nós sabemos que quem exerce tipicamente a função de administrar é o Poder Executivo. Então, calma lá. Quem é que exerce tipicamente a função de administrar? Quem exerce tipicamente a função de administrar é o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tipicamente administra a coisa pública, perfeito? Tipicamente, a administração pública ela é exercida efetivamente pelo Poder Executivo. Não há dúvida no que tange a isso. No entanto, o que eu preciso discutir com você no que diz respeito a esse entendimento que nós estamos pautando é justamente no que diz respeito à administração pública. Nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública indireta é exercida pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Perfeito? Então, essa administração indireta, junto da administração pública direta, exerce justamente aqui que nós vamos chamar de função administrativa do Estado. Essa função administrativa é desempenhada pela função que é exercida através da administração pública. E a administração pública é desenvolvida e exercida tipicamente pelo Poder Executivo. Perfeito? Então, nosso estudo aqui no que diz respeito à organização da administração pública, direta e indireta, é justamente no que diz respeito ao desempenho da função administrativa que é exercido de forma típica pelo Poder Executivo e que se desdobra através da administração pública direta e da administração pública indireta. Perfeito?
Vamos lá. Nesse sentido, durante o estudo da organização administrativa, que o candidato conseguirá compreender como se dá a estrutura da administração pública no que diz respeito à prestação de serviço. Olha lá, o que é que a gente vai estudar aqui? Prestação de serviço, bens públicos e agentes públicos. São os principais assuntos que nós vamos estar aqui vertendo no que diz respeito a esse estudo da administração pública. São os bens públicos, é a prestação do serviço público e é o assunto no que diz respeito aos agentes públicos que nós vamos estudar aqui com maior robustez nas nossas aulas no que diz respeito ao tema direito administrativo, organização da administração pública. Perfeito? Vamos lá. Vamos agora estudar a técnica chamada de descentralização administrativa. Vamos lá. É por meio do fenômeno da descentralização administrativa que o Estado ele faz isso aqui, ó. Ele repassa, tá? Algumas de suas atividades para que outras pessoas jurídicas, ou seja, para que outras pessoas, cadê o marcador? Aqui. Para que outras pessoas jurídicas, tá? Que fazem parte da administração indireta ou particulares possam exercer. Então, é através da técnica da descentralização administrativa que nós vamos ter uma técnica administrativa responsável pela criação de novas pessoas jurídicas. Uma vez que a administração descentralizada, ela faz mais jus nesse caso concreto, e aí eu preciso saber qual é o caso concreto que eu estou analisando, para saber se é melhor e é mais eficaz fazer uma gestão descentralizada do serviço público ou uma gestão centralizada do serviço público. Tá? A gestão descentralizada do serviço público, ela por vezes ela é mais eficaz. No que diz respeito, eu quero atenção sua no que diz respeito a isso, tá? A administração pública indireta, ela é formada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E olhe lá, por muitas das vezes, a gestão da administração pública indireta, ela é mais eficaz, ela é mais efetiva, tá? Do que realizar de forma centralizada toda aquela atividade administrativa centralizada nas mãos de um órgão público, centralizada no âmbito do município, do estado, da União, do Distrito Federal. Então, por vezes, o acúmulo do serviço público com aquele tipo específico de serviço, a sua prestação se torna mais eficaz, a sua prestação se torna mais efetiva quando é desempenhada por uma entidade da administração pública de maneira indireta. Perfeito? Então, é por meio da descentralização que se cria uma entidade da administração pública indireta, através dessa técnica chamada descentralização administrativa. Perfeito? Então, por meio de descentralização administrativa, se cria novas entidades da administração pública, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, com o objetivo de realizar a gestão descentralizada do serviço público. Tá? Porque se eu quiser exercer a gestão centralizada do serviço, eu vou fazer tudo isso cumulado no âmbito da própria administração pública direta. Ok? Visto isso, senhores, vamos agora analisar a descentralização por serviço. Veja que a descentralização por serviço ela é realizada por lei. Tá? A descentralização de serviços, ela é realizada por lei. Então, uma das características da descentralização, como também é uma característica da desconcentração administrativa, é que ela surja e efetivamente aconteça por meio de lei. Ou seja, a descentralização e a desconcentração, elas estão necessariamente vinculadas ao princípio da legalidade. Porque tanto para se realizar a descentralização administrativa, como para se realizar a desconcentração administrativa, tanto para realizar a descentralização como para realizar a desconcentração, eu preciso do instrumento lei. Augusto, mas por que eu preciso de lei para realizar a descentralização ou desconcentração? Porque tanto na descentralização como na desconcentração administrativa, nós temos a necessária vinculação à lei através do princípio da legalidade. Tá? É o princípio da legalidade que autoriza a criação de uma entidade da administração indireta como uma autarquia, como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública. É a lei que autoriza a criação de um órgão público ou a extinção dele.
Então é por isso que a eventual questão de prova pode te dizer que a descentralização administrativa, ou seja, a criação de uma entidade como autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, ou uma criação de um órgão público, ou a extinção destes, está vinculada à necessidade de lei. E está correto, porque é necessário que a legislação seja criada, que a lei seja criada para atender ao princípio da legalidade no âmbito público e que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite que ela faça. Tá? Então, se a eventual questão de prova te cobra isso, você vai responder com muita tranquilidade. De fato, é necessário que exista lei. Seja para autorizar a criação de uma entidade administrativa, seja para autorizar a criação de um órgão público. Ok? Nesse aspecto, veja que o nosso material deixa muito claro que a descentralização por serviços ela é realizada por lei. E se houver descentralização para autarquia, pessoa jurídica de direito público, ocorrerá não apenas a passagem efetiva da possibilidade de exercer o serviço, como também a titularidade do serviço. Eu quero que você esteja muito atento a essa observação número 1 que está no seu material. Tá? Se houver uma descentralização, vamos para cá. Se houver uma descentralização, criando uma entidade da administração pública do tipo autarquia, não ocorrerá apenas a passagem do serviço. Descentralizou, criando uma autarquia, você repassa o serviço para ela, mas você também repassa, olha lá, a titularidade do serviço. Então, quando você, por meio de descentralização administrativa, cria uma entidade da administração pública do tipo autarquia, você repassa o serviço e repassa a titularidade do serviço. Eu repito, quando se cria uma autarquia, se passa tanto o serviço como a titularidade do serviço para que essa entidade da administração pública possa fazer uma gestão descentralizada de serviço público. Então perceba, se para criar as entidades da administração indireta, eu faço isso por meio da técnica chamada descentralização, eu quero que você decore, eu quero que você aprenda, tá? Que a administração pública indireta na sua prova também pode ser chamada de administração descentralizada, tá? A administração pública indireta no seu concurso público também pode ser chamada de administração descentralizada. Ou gestão descentralizada de serviço público. Por quê? Porque é por meio de descentralização administrativa que se criam as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu repito, é por meio de descentralização que eu crio autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tranquilo? Para que se realize efetivamente uma gestão descentralizada do serviço público. Eu quero repetir, para que se crie uma gestão descentralizada de serviço público, é necessário que se faça uma descentralização administrativa. Se eu estiver descentralizando para a autarquia, além de transferir o serviço público, eu também transfiro a titularidade deste serviço. Perfeito? Vamos lá. Qual a relação que existe entre descentralização administrativa e princípio da reserva legal? Você já sabe, para a criação das entidades da administração pública indireta, ou seja, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, para que elas sejam efetivamente criadas, é necessário que isso aconteça por meio de lei. Então, como é necessário lei para descentralizar, fala-se na relação que existe entre descentralização administrativa e princípio da reserva legal. Beleza? Vamos lá avançar então. Gente, vamos lá, descentralização para particular. Na descentralização para particular, acontece tão somente a transferência do serviço, ok? Na descentralização para o particular, acontece tão somente a descentralização, a transferência do serviço público. Ok, senhores? Então, quero que vocês prestem atenção que no que diz respeito à descentralização para o particular, não acontece, não ocorre, não ocorrerá a transferência da titularidade do serviço. Não! Para descentralizar para um particular, acontece tão somente a descentralização do serviço. Eu só posso transferir a titularidade do serviço para as autarquias uma vez que elas são pessoas jurídicas de direito público. Alguns, mas as fundações públicas de direito público também são pessoas jurídicas de direito público. Mas olhe que as fundações públicas de direito público, elas são espécie de autarquia. Mais à frente, no estudo específico acerca disso, nós vamos estudar. Então, quando a gente está estudando a administração pública indireta, a gente observa que fundação pública de direito público nada mais é do que uma espécie de autarquia.
Por essa razão, fala-se que as entidades da administração pública do tipo fundação pública de direito público são espécie, a bem da verdade, de autarquias. Perfeito? Já as demais pessoas jurídicas de direito privado, como também os particulares, apenas vão poder receber a execução do serviço, sem ter a possibilidade de transferir para particulares a possibilidade de ter a gestão no que diz respeito à titularidade do serviço, só podendo transferir para particulares a execução do serviço. Perfeito? Vamos lá. Não ocorrerá a transferência da titularidade do serviço. Há três formas, tá? Há três formas de transferir por meio de delegação o serviço para um particular. São três formas. Primeiro, eu tenho como transferir através de autorização, de permissão e de concessão de serviço público, tá? Então, há três formas de realizar essa transferência de um serviço público, lembrando que para particular eu não tenho como transferir a titularidade do serviço, eu tenho como transferir tão somente a execução do serviço, perfeito? Então, eu tenho três formas de enviar, de mandar para particulares a execução de um serviço público. Por meio de autorização, por meio de concessão e por meio de permissão de serviço público. Tudo bem? Show de bola? Vamos agora demandar acerca do tema desconcentração administrativa. Na desconcentração administrativa, veja que, de diferente modo a como acontece na desconcentração, na descentralização, na desconcentração, não existe a criação ou o surgimento de novos órgãos públicos. Na desconcentração, não existe o surgimento de novas pessoas jurídicas. O que acontece, a bem da verdade, é o surgimento de novos órgãos públicos. Calma lá. Na descentralização, eu crio novas pessoas jurídicas. Quem são essas? As pessoas jurídicas que compõem a administração pública indireta. E quais são elas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Augusto, mas quais as características do que diz respeito a essas entidades? Isso é o que nós vamos demandar com muita tranquilidade daqui para frente. É o que nós vamos demandar com muita tranquilidade daqui para frente. Certo? Veja que quando se fala acerca das entidades da administração pública indireta, elas surgem efetivamente por meio de descentralização administrativa. Seja repassando o serviço e a titularidade, seja repassando tão somente o serviço, como nós esmiuçamos ali no material. E aqui também, tanto no material como ali no quadro. Já quando acontece a desconcentração administrativa, não surgem novas pessoas da entidade da administração indireta. O que acontece por meio da desconcentração é o surgimento de novos órgãos públicos. E o órgão público ele tem como objetivo fazer uma melhor gestão do serviço público, mas de forma centralizada. Sem precisar criar novas pessoas, tá? Eu viso, criando um órgão público, melhorar a gestão do serviço, mas sem precisar criar uma nova pessoa jurídica com autonomia própria para gerir o serviço público, diferente do que acontece na descentralização. Na descentralização é tu pegar aquele serviço que acumulou para você fazer e passar para outra pessoa. E quem é que se responsabiliza por esse serviço? A outra pessoa que pegou a responsabilidade. Na desconcentração isso não acontece. Na desconcentração, a gestão ela é repassada apenas dentro do âmbito da própria pessoa. E é essa a razão que eu preciso que você estude. E é essa a relação que eu preciso que você entenda. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Na desconcentração administrativa, nós temos, a bem da verdade, uma técnica de distribuição interna de competência. Atenção, uma técnica de distribuição interna de competência. Não há a criação de novas pessoas jurídicas. Eu quero que você aprenda isso. Ó. Não há a criação de novas pessoas jurídicas. O que há é a criação de órgãos públicos. E o objetivo é trazer mais celeridade, qualidade e eficiência para o serviço público. Atenção para isso. Por meio de desconcentração, que é uma técnica de distribuição interna de competências, não há a criação de novas pessoas jurídicas. Eu vou repetir. Não há a criação de novas pessoas jurídicas. O que acontece, a bem da verdade, é tão somente a criação de órgãos públicos e o objetivo dessa técnica é trazer mais celeridade, mais qualidade e mais eficiência para o serviço público. É por meio disso que eu faço a desconcentração administrativa. Então, veja lá. Se na desconcentração eu estou criando um órgão público visando fazer tudo isso, na concentração administrativa eu estou fazendo justamente o contrário. Veja que na desconcentração eu crio um órgão e na concentração eu extingo esse órgão. Mas tanto para criar como para extinguir, eu preciso de lei
autorizando a realização dessa atividade. Por quê? Porque a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade no âmbito público. E o princípio da legalidade no âmbito público vai falar, atenção para isso, que é necessário que exista lei autorizando que se faça aquilo que efetivamente é feito. Diferente de como acontece o princípio da legalidade no âmbito privado, em que eu, particular, posso fazer exatamente tudo aquilo que não está proibido, aquilo que não está vedado pela lei. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá avançar agora, visualizando que na concentração administrativa eu tenho a extinção de órgãos públicos, tá? Eu tenho a extinção de órgão público e na concentração das atividades do órgão extinto em um outro órgão. Perfeito? Dessa forma, nós acabamos essa nossa aula de explicação no que diz respeito à descentralização e centralização, desconcentração e concentração da administração pública, do direito administrativo de uma forma geral. Técnicas administrativas que são utilizadas no que diz respeito ao estudo da administração pública direta e indireta. Perfeito? Lembre-se sempre de revisar essa aula. Essa aula já elimina os 4 tópicos do teu edital, então esteja com ela na ponta da língua, esteja com tudo que está sendo discutido aqui na ponta da sua língua e não deixe de revisar por nada, como também de fazer novas questões sempre que possível acerca desse assunto. Show de bola? Tamo junto, força e foco, até mais.